Quero pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias em Romanos, no capítulo 8, versículo 14 em diante. Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Glórias ao nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Nós vamos meditar neste texto nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto da palavra de Deus, escrito por Paulo, à igreja que estava em Roma, é um texto muito especial para todos nós, para todos aqueles que já tiveram um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque mostra para nós crentes o privilégio que nós temos de ter o Senhor como o nosso Pai. O privilégio que nós temos de ter uma relação com Deus, uma relação de pai e filho, uma relação entre filho e pai. Porque, meus irmãos, os deuses falsos aí do mundo, produzidos pela cabeça e pela imaginação, pela mente idólatra do homem, são os deuses que vivem fazendo medo ao povo e que vivem ameaçando o povo com muitas pragas, etc, e etc. E a relação das pessoas com esses deuses falsos é uma relação de medo ou uma relação de interesse, de troca, pensando em alguma coisa. Mas eles não são deuses pessoais, aliás, não são deuses por natureza, são produtos da imaginação do homem. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele é um Deus pessoal. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. E como uma pessoa, Ele quer se relacionar conosco. Ele nos fez seres pessoais. O homem é um ser pessoal e a relação que Ele quer conosco e que nós precisamos desenvolver com Deus é uma relação entre pai e filho. Então nós, meus amados irmãos, precisamos entender e aprender a esse respeito para que a nossa comunhão com Deus, para que a nossa comunhão com o Pai seja cada dia melhor, para que não façamos como o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele vivia com o pai, ele trabalhava com o pai, ele morava na mesma casa do pai, mas ele não se sentia filho, ele não tinha comunhão com o pai, ele se sentia apenas um mero servo do seu pai. Mas nós, meus amados irmãos, temos o privilégio de ter Deus como nosso Pai. Aí no mundo tem um ditado muito popular dizendo que todo mundo é filho de Deus. Até mesmo muitas vezes pessoas brincando dizem: ah, rapaz, eu também sou filho de Deus. Não é só você que é filho de Deus. Então todo mundo diz que é filho de Deus, todo mundo diz que é filha de Deus. Mas, meus amados irmãos, como saber se alguém é filho de Deus? Como saber se alguém é filha de Deus? Como é que nós podemos ter certeza disso? Somente através da revelação de Deus, que é a palavra do Senhor. Somente a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e conduta. Ela é a verdade. Jesus disse ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somente através da Bíblia podemos saber e ver os critérios que Deus coloca para que alguém se considere filho dele. Então, meus amados irmãos, na verdade, todos nós somos criaturas de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus.
as pessoas aí no mundo, muita gente, o pessoal que defende a teoria da evolução, que é um ensinamento terrível, né? E que não tem fundamento bíblico e nem fundamento científico, mas eles ensinam como uma verdade absoluta aí em todos os colégios, universidades, crianças até mesmo do ensino fundamental estão estudando isso aí, dizendo que o homem é produto da evolução das espécies, mas a Bíblia Sagrada diz que o homem é criatura de Deus, ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem é imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, eu quero pedir para o presbítero Márcio ler este versículo no microfone, para que os nossos irmãos e amigos nos acompanhem pela Rádio Libertadora e pela TV AD. Gênesis 1, 27. O microfone ainda não chegou ali até Márcio. Eu quero pedir aos irmãos aí que providenciem um microfone para Márcio nos ajudar na leitura da palavra de Deus. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 27, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é uma pessoa especial, ele reflete a imagem e semelhança do Senhor. Mesmo após ter pecado, mesmo após ter caído no pecado, mesmo na condição de pecado, mesmo assim, o homem, ele continua sendo a imagem de Deus. Ele reflete de alguma forma, né, a glória de Deus, as maravilhas do Senhor, não como Adão refletia, porque o homem atual, ele é afetado pelo pecado, mas ele é a imagem e semelhança de Deus. Então todo mundo é criatura de Deus, todas as pessoas são criaturas de Deus, tanto faz crente como descrente, preto ou branco, americano, europeu, africano, asiático, enfim, todas as pessoas, homens e mulheres, são criaturas de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a parte A, do versículo 24, afirma o seguinte: Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Meus irmãos, Deus, ele fez o quê? O mundo e tudo o que nele há. Então Deus, ele é o criador de todas as coisas. O versículo 26, Márcio, o que é que diz? Um só fez toda a geração dos homens para Aleluia. habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Amém. Então de um só fez todos os homens, de um só, ou seja, de Adão, ele fez todos os demais. Então, meus amados irmãos, é verdade, todo mundo é criatura de Deus. Agora, nem todo mundo é filho de Deus. Embora todas as pessoas sejam criadas por Deus, embora todas as pessoas sejam criaturas de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está no pecado, morto em seus delitos e pecados, se rebelou contra Deus, se afastou de Deus e não tem mais uma relação com Deus de pai e filho. E a Bíblia Sagrada nos diz que apenas o crente fiel, este que é filho de Deus. Filho de Deus é apenas aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, conforme afirma João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder Aleluia. de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Amém. Quantos aqui creram no nome de Jesus? Diga amém. Se você creu verdadeiramente de coração, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Diz o texto de João 1:12, mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus deu a essas pessoas o poder de serem feitas filhos
de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, embora todo mundo seja criatura de Deus, apenas aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, estes são verdadeiramente filhos de Deus. Por que são filhos de Deus? Porque foram gerados por Deus. João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Os filhos de Deus, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Ou seja, os filhos de Deus não são os filhos nascidos por meio do nascimento natural, em que um homem ou uma mulher se unem para gerar uma nova vida. Mas os filhos de Deus, eles foram gerados pelo Senhor. Eles foram gerados por Deus. Jesus, falando a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 3 e no versículo 5, ele detalha mais esta condição de nós sermos gerados pelo Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Os filhos de Deus, eles foram gerados por Deus por meio do novo nascimento. Eles nasceram da água e do Espírito. Eles nasceram de novo. A palavra no grego, que é traduzida por esta expressão de novo, tem também um sentido de do alto. Glórias ao nome do Senhor. A salvação em Cristo Jesus envolve este processo de regeneração, de novo nascimento, de transformação de vidas. Meu amigo que está nos acompanhando nesta noite pela rádio e pela TV, ser crente é ser gerado por Deus, ser crente é ser transformado pelo Senhor, ser crente é nascer do alto, é nascer da água e do Espírito, é nascer da palavra. Ser crente é passar por este processo de mudança e transformação que acontece na vida da pessoa quando ela crê e aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A fé em Cristo não é apenas uma adesão a uma nova religião. Ser crente não é apenas você aderir uma nova denominação ou você mudar de uma religião para outra religião. Não, Senhor. Ser crente envolve este processo de novo nascimento, de transformação de vida. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele afirmou que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que agora tudo se fez novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, irmãos, a pessoa tem a sua vida transformada. Eu não conheço ninguém que tenha tido um encontro vivo, pessoal com Cristo, que não tivesse a sua vida transformada. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, de coração, de convicção, Jesus transforma a vida delas. Elas nascem de novo, elas são regeneradas e elas passam a gozar do privilégio de ser filho de Deus. Elas passam, a esta posição de filho de Deus. Antes, a Bíblia dizia, nós éramos inimigos de Deus. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos escravizados pelo pecado, estávamos em rebeldia contra Deus. Mas quando o homem aceita Cristo como Salvador, aleluia, Deus recebe ele, aleluia, como filho de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Mas como podemos ter certeza, da nossa filiação com Deus? O crente, ele tem certeza da sua filiação com Deus. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador no dia 29 de maio de 1988. E quando eu aceitei a Cristo como Salvador, de coração, com convicção, naquele dia, Deus entrou na minha vida e Ele colocou no meu coração a certeza de salvação. Ele colocou no meu coração a convicção de que eu era filho de Deus. Não precisou o pastor vir falar comigo para me convencer, para enfiar na minha cabeça que eu era filho de Deus. Porque, meus amados irmãos, o Espírito de Deus, Ele me guia. O Espírito de Deus, Ele convence. O Espírito de Deus é que coloca essa convicção em nossos corações. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Aleluia. O Espírito Santo que convenceu a gente quando estávamos lá no mundo. O Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que a gente crê no Senhor, uma vez que a gente entrega a nossa vida para Cristo, aí Ele coloca no nosso coração esta certeza e esta convicção que nós somos filhos de Deus. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Jesus é o Filho de Deus, é o unigênito do Pai, e nós somos filhos adotivos de Deus. Agora, pelo fato de sermos filhos adotivos de Deus, pelo fato de nós sermos filhos por adoção, isso não significa, irmãos, que nós não devamos ter intimidade com Deus, ou que a intimidade de Deus é restrita para nós. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, Aleluia. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém, glórias ao nome de Jesus. Quando o crente, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, ela recebe o Espírito de Deus, ela recebe essa convicção, né, de que ele é filho de Deus, e diz a palavra do Senhor, nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esta expressão Abba Pai significa painho, significa papai, significa meu papai. Só quem usa essa expressão é quem tem intimidade, é quem se considera filho, é quem considera o pai. Meu irmão, minha irmã, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade, é um relacionamento de pai e filho. Mais uma vez eu digo, não seja como o irmão do filho pródigo, que vivia na casa do pai, né, que andava com o pai, que trabalhava com o pai, mas não tinha comunhão com o pai. O pai não tinha comunhão com ele, ele se considerava um mero trabalhador do seu pai. Nós estamos na casa do Senhor, nós que servimos a Deus, meus irmãos, temos que desenvolver a nossa intimidade com Deus, temos que desenvolver a nossa intimidade com o Senhor. Às vezes tem pessoas que trabalham para o Pai, que tem cargo na igreja, que trabalha na obra do Senhor, que faz até muitas coisas na obra do Senhor, mas não tem intimidade com o Pai, não tem comunhão com o Pai, não conhece ao Pai. E Jesus falou, muitos naquele dia me dirão, Senhor, a gente expulsou demônios em teu nome, a gente fez milagres em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome, a gente tinha muito cargo e fizemos muitas coisas, mas Jesus vai dizer, eu não te conheço. Aleluia. Por quê? Porque vivia na casa do Pai, mas ele não era filho do Pai. Glórias ao nome do Senhor. Mas, irmãos, os que aceitaram a Cristo como seu Salvador devem desenvolver esta comunhão com Deus, não ter medo de Deus. Às vezes as pessoas passam uma imagem para as crianças de que Deus é aquele velho barbudo, ranzinza, enjoado, intolerante, que se a pessoa fizer qualquer coisa, ele já pega e mete o cajado no quengo da pessoa, etc, etc. Está pronto ali para despejar sua ira contra quem ele não gostar. Meu amado irmão, minha amada irmã, o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de comunhão, de intimidade, aleluia, de liberdade entre pai e filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 5 a 6. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Deus nos resgatou da maldição da lei, para que nós pudéssemos não viver como escravos, mas viver como filhos e termos esta intimidade com Deus, esta comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Os filhos de Deus, irmãos, além de ter essa intimidade com Deus, os filhos de Deus, eles são guiados por Deus. O pai tem prazer de orientar o filho, o pai tem prazer de guiar o filho, o pai tem um prazer
de guiar e orientar o filho no melhor caminho, de ajudá-lo no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento espiritual. E o filho que é filho, o filho que não é bastardo, o filho que verdadeiramente considera o pai, o filho que verdadeiramente tem comunhão com o pai, é um filho que quer saber qual é o direcionamento do pai, o que é que o meu pai está direcionando, qual é o encaminhamento do meu pai, o que é que o meu pai diz a respeito disso, o que é que o meu pai diz a respeito daquilo, qual é o caminho, qual é o sentido, qual é a orientação. Todo bom filho, meus amados irmãos, ele procura seguir a orientação e a direção do seu pai. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, as seguintes palavras: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aleluia, esses são filhos de aleluia. Deus. Quantos aqui são guiados pelo Espírito de Deus? Quantos se deixam guiar pelo Espírito Santo? Aleluia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós não podemos andar com o Pai sem ter intimidade com o Pai. Nós não podemos viver na casa do Pai sem ser guiado pelo Pai. O que vai caracterizar você como filho não é a sua presença na casa do Pai, mas é a sua vida de intimidade com o Pai. Aleluia. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes é que são filhos de Deus. Cartão de membro não salva ninguém, cartão de obreiro não vai levar ninguém para o céu. O fato de você fazer parte de igreja A, B ou C, de ter cargo A, B ou C na igreja, não vai credenciar você para entrar no céu, mas apenas se você for guiado pelo Espírito de Deus, se você andar na orientação do Espírito Santo, porque Ele nos orienta, irmãos, através da palavra que Ele inspirou, através da palavra que Ele inspirou aos santos profetas e apóstolos para escrever, e também nos orienta no dia a dia. Ele nos guia, nos orienta. Louvado seja o nome de Jesus. Temos que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser teimosos, nós não podemos ser calejados, nós não podemos ser rebeldes, desobedientes à orientação do nosso Pai. Deus fala todo dia através da sua palavra. Deus fala todo dia de muitas e muitas maneiras, para mim, para você. Meus amados irmãos, temos que dar ouvido à voz de Deus. Nós não podemos ser rebeldes como a geração da época de Noé, que não quis dar ouvido à voz do Senhor, a ponto de Deus chegar: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Isso é muito sério, irmãos, porque Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Não é época de brincar de ser crente, não é época de a gente fazer simulação, não é época de a gente viver de fachada, de hipocrisia, mas é época de ser muito mais crente do que a gente foi ontem. É época de a gente estar pegado com Deus, é época de a gente estar em intimidade com o Pai, é época de a gente estar caminhando e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ser filho de Deus, irmãos, não compreende só responsabilidade, mas também ser filho de Deus tem privilégios. Ser filho de Deus tem privilégios, privilégios tanto na nossa vida terrena aqui na terra, como também no porvir. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz que fomos resgatados por Jesus, não para sermos escravos, mas para sermos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5 e também o versículo 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Aleluia. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Jesus, Ele veio para nos remir da lei, para nos resgatar da lei. A Bíblia diz, irmãos, que nós estávamos escravos do pecado, estávamos escravos da lei. E nessa condição de escravo, Jesus veio e nos comprou. O escravo, na época de Cristo e em todas as épocas de escravidão da história da humanidade, o escravo era considerado uma mercadoria em que as pessoas, os senhores de escravos, as pessoas que tinham dinheiro, comprava e vendia escravo.
e os escravos eram comprados e vendidos. Mas Cristo, meus amados irmãos, Ele veio e nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos remiu. E a Bíblia diz que não foi com prata nem ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sua vida custou um alto preço para Jesus. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, dando a sua vida na cruz do Calvário para nos remir, para nos resgatar, para comprar-nos para Ele e não para nós. Aleluia, nós somos escravos de Cristo, nós somos servos do Senhor, fomos comprados pelo Senhor. Nós não temos nenhum direito, porque nós estávamos no mundo de pecado, pecadores rebeldes contra Deus, mas Deus nos comprou, e não somente nos comprou, irmãos, mas agora Ele quer desenvolver uma relação de intimidade conosco. Aleluia, Ele não quer, meus amados irmãos, simplesmente que a gente seja um servo dEle. Quando a gente aceitou a Cristo como Salvador, não foi simplesmente um processo de mudança de Senhor. A gente antes era escravo do mundo, agora vamos ser escravo de Cristo. Era escravo de Satanás, agora vamos ser escravos de Deus. Não é simplesmente isso. Diz o versículo 7 de Gálatas capítulo 4: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós não somos mais considerados como um escravo, nós não somos mais considerados pelo nosso pai, por Deus como escravo, mas como filhos. E como filhos, meus amados irmãos, nós temos privilégios, nós temos direitos, não direitos que a gente mereça, não direitos por merecimento, mas direitos por concessão de Deus, por graça do Senhor que Ele nos concedeu. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, meus amados irmãos, certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, glórias ao nome de Jesus. Então, se nós somos filhos de Deus, logo também nós somos herdeiros do Senhor, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meus queridos irmãos, grande é o privilégio do crente. Às vezes as pessoas não dão nada pelo crente, o mundo não dá nada pelos crentes, e até mesmo muitos crentes se acham, tem a autoestima lá embaixo, não se considera nada. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Mas ainda tem coisa melhor para os filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque Aleluia. Não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Meus amados irmãos, o privilégio que nós temos de ser filho de Deus é por causa do amor do Senhor. Não ele não tem essa obrigação, mas é por amor. Então diz a palavra, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele disse: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E o fato de nós sermos chamados filhos de Deus, isso faz, irmãos, com que o mundo, diz assim: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele.
Muitas vezes as pessoas criticam: por que você é crente e diz que é filho de Deus e eu não sou filho de Deus? Por que você diz que é salvo e eu não sou salvo? Mas é a palavra de Deus que orienta, é a palavra de Deus que ensina. E ele diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Quem tem essa esperança aqui de ver a Deus, diga glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, grande é o privilégio, grande é a esperança do crente. Somos filhos de Deus agora, mas a coisa vai melhorar mais ainda quando a gente for arrebatado, quando a igreja subir às mansões celestiais. Aí a coisa vai ficar melhor ainda, porque nós sabemos que seremos semelhantes a Cristo. Paulo diz lá em Filipenses que nós teremos um corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em João no capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. O desejo do pai é estar junto do filho. O desejo do filho é estar junto do pai. Nós, como filhos de Deus, nós, como igreja do Senhor, estamos aguardando, estamos ansiosos por este dia em que nós subiremos às mansões celestiais, onde nós encontraremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no céu. Glória a Deus. Os filhos de Deus, eles vão morar no céu com o Pai Celestial, eles vão morar eternamente com Deus no céu. Glórias ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, para concluir esta mensagem, eu quero dizer uma coisa para você. Este privilégio de ser filho de Deus, isto não é um direito exclusivo dos crentes. Todo mundo tem o direito, inclusive você que não se sente filho de Deus, você também tem direito a este privilégio. Agora, para tomar posse deste privilégio, nós já falamos aqui em João 1:12, você tem que aceitar a Jesus como seu Salvador, você tem que entregar a sua vida a Cristo, tem que crer no Senhor e viver sendo guiado pelo Espírito de Deus. Esta é a condição para que você seja filho do Senhor. Se você não se sente filho de Deus, se você acha que não é filho de Deus, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Faça como o filho pródigo. O filho pródigo, ele deixou a casa do pai. O filho pródigo, ele foi aproveitar as coisas do mundo longe e distante da casa do pai. Mas um certo dia, ele tomou a decisão e disse: eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, em Lucas capítulo 15, versículo 21, que ele falou: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele se arrependeu, ele reconheceu a condição, que não estava mais na condição de filho, e ele pedia, e ele queria que o pai recebesse ele, pelo menos como servo, como escravo. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Lucas capítulo 15, versículo 20, que o pai surpreendeu o filho pródigo. Aleluia. Deus, irmãos, ele nos surpreende. O amor de Deus, ele é infinito. Aleluia. Ele faz, irmãos, surpresas para nós. Lucas 15, 20 diz que o pai, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o filho pródigo estava voltando para casa, o pai estava aguardando, o pai estava vendo ele de longe, e quando o pai viu de longe, o pai tomou a iniciativa.
O pai tomou a iniciativa de ir ao encontro do filho para receber ele com alegria, com amor, movido com um sentimento de íntima compaixão para poder dar novamente àquele filho o status de filho que ele jogou fora. E o pai lançou-se ao seu pescoço, o beijou e o recebeu como filho. Glórias ao nome de Jesus. Diz o texto sagrado, meus amados irmãos, que a alegria do pai foi tão grande que ali mandou fazer uma festa, preparou toda aquela festa para comemorar o retorno do filho. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, você que parou na caminhada, você que resolveu dar uma volta aí no mundo como o filho pródigo, e neste momento não se sente mais filho do pai, neste momento não tem mais certeza de salvação, que neste momento não tem mais certeza de que você não anda guiado pelo Espírito de Deus, eu quero te dizer uma coisa: aceita Jesus Cristo como seu Salvador, entregue a sua vida a Ele, aceite-o e Ele vai te receber como filho. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, mas se nesta noite, se neste momento você aceitar Cristo como Salvador, Jesus vai transformar a sua vida e você vai ser recebido por Deus como filho e vai passar a ter intimidade com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que é filho de Deus, que é filha de Deus, aproveite este privilégio, desenvolva sua intimidade com Deus, desenvolva o seu relacionamento com o Pai, para que você cada vez mais aumente essa intimidade com Deus e aproveite o privilégio de ser filho, porque é glorioso e é maravilhoso para todos nós. Que Deus ajude, que Deus abençoe a você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.